trouxe para vocês é que o que eles têm lá de contratado, eles têm os concursados deles, psicólogos, pedagógicos. Então, que o pedagógico tenha tanta voz quanto a segurança. Então, a ideia que a Neuza Flores, que a gente dialoga, que é uma superintendente da fundação, é que seja 50%. Ela bate muito nessa tecla. Só que aí você vai ter Fundação Casa, que é mais ou menos 50%. Você vai ter Fundação Casa, que é segurança 100%, professor totalmente refém, mesmo os funcionários lá. Você vai ter um que o pedagógico consegue mais, e você vai ter casa que são os meninos, que ninguém manda nada, quem manda são os meninos. Tem casa que só dá aula quando eles querem. Então tem, assim, não tem mais essas casas, não tem. Mas a gente tem, são realidades muito diferentes. Muito diferentes. E depende muito também, muito rápido. Então, o que eu estou falando agora para você, você vai nessa casa, essa casa é maravilhosa, ela é linda, essa casa não dá para entrar. Aí você vai no outro dia, está totalmente diferente o negócio. Tanto pela mudança de diretores, como a mudança de mim. É sempre muito diferente do presídio. Não, do presídio não é mais. A gente não saber como é que tá. Você chega, tá tudo sempre do mesmo jeito. Você só vai sabendo quando dá uma explodidinha. Aí você sabe. Igual a gente teve o ano passado, esse ano, que teve um problema lá de que os meninos acho que foi do 1 ou do 4, queimaram lá com uma ordem do PCC. Aí é isso. Só quando acontece alguma coisa assim. E agora a gente fala virar casa, né? A casa vira dos meninos, que quanto tem tido menos, a casa tem virado menos. Esse ano, por exemplo, a gente teve bem menos. O que mais? Acho que a gente pode abrir, tá uma roda de bate-papo. Espero que a gente está com um representante master da pedagogia social aqui, né? Cientista da pedagogia social e da educação nas prisões. Acho que tudo que a gente tem avançado do ponto de vista legal e de política pública em educação nas prisões tem a mão do Roberto. Definitivamente, sim, não tem dúvida. Agora vai para Brasília de novo, né, Roberto? Conversar lá no DPEM. Então é isso, gente. Acho que a gente tentou trazer o que a gente tem vivido e discutido para vocês. Então, queria fazer uma perguntinha para o professor Roberto. Eu fiz um estágio numa escola pública em Diadema e eu, logo como iniciante, né, eu me assustei bastante com o que eu vi, porque eu já me formei já tem um tempo, mas a escola já era precarizada, já na minha época. Escola estadual, estou falando do estado de São Paulo. E eu achei a escola extremamente parecida com um presídio. Queria saber a sua opinião em relação a essa maneira como a escola pública ela é colocada, com muita grade, a maioria já com cores bem escuras, uma ausência de tudo, né? E o que você acha e qual é o paralelo que você vê num extremo e no outro? Uma coisa, acho que são os discursos políticos que se faz a respeito da educação, né? Outra coisa é a orientação político-ideológica que se dá a elas. Pense em escola, que é um equipamento necessário para essas gerações, para se apropriarem do conhecimento universalmente produzido e tudo mais. Mas a escola tem, para nós no Brasil, a escola tem que se caracterizar também como mais um dos instrumentos de controle social. Tá? O chamado discurso da escola de tempo integral. Parece bonito, parece interessante, né? Mas por que aumentar o tempo de permanência da criança na escola? Sobretudo porque a sociedade não consegue oferecer outras alternativas de encaminhamento para essa juventude. Tá? Você comentou integral, essa semana nós temos uma discussão na nossa escola. Foi feita uma proposta na nossa escola de virar período integral e tem EJA, por exemplo.
E ele acaba com ele. Mas- A nossa redondeza ali, se tivesse o eixo, para ter outra seria bem longe. Teve uma discussão feia agora na quinta-feira, para decidir se vai ou não vai. Como a parte da manhã e da tarde, todo mundo decidiu que não. Mas veja, os instrumentos clássicos de mobilidade social, no sentido da associação, da ascensão social, é trabalho e educação. Tá? A geração anterior a nós, nossos pais, nossos avós, eles, como se diz, eles enricaram por meio da acumulação de propriedades. Né? Não precisaram necessariamente investir no trabalho nem na educação. A geração posterior apostou muito no trabalho como meio de crescimento social. Tá? Agora nós temos uma geração, que é a geração do ECA, que cresceu sem ter acumulado os valores da cultura do trabalho. Para essa geração não trabalhou. Tá? Então, o primeiro emprego para eles, por exemplo, é uma coisa extremamente difícil. Então, se eles não incorporaram esses valores próprios da cultura do trabalho, a única via da ascensão social para eles é por via da educação. Então, saem do ensino médio a cada ano no Brasil cerca de 8 milhões e 300 mil adolescentes. Esses adolescentes deveriam ir parte para o mercado de trabalho, parte para os cursos técnicos profissionalizantes, parte para o ensino superior. Tá? Essas três vias estão comprometidas. O mercado de trabalho não acolhe tanto quanto precisa. Cursos técnicos profissionalizantes é extremamente seletivo porque só oferece o que o mercado demanda. E a universidade não tem para todos. Então, esse é um mecanismo de gestão de população, de gestão de massa. Tá? O que fazer com 8 milhões e 300 mil que saem a todos os anos quando os três canais de fluidez estão obstruídos? Tá? A ideia do confinamento, do prolongamento da vida escolar, do confinamento dentro de suas comunidades, até porque não se quer essa população ocupando os espaços nobres da sociedade. Fazendo rolezinho para o shopping center, infestando as praias, os parques, não se quer. Então, esses projetos baseados na comunidade têm como centralidade a escola. A escola é o espaço da arte, do esporte, do lazer, da cultura. A escola é onde se dá o alimento, a escola é onde se cuida da saúde. Você sabe? Tudo é carreado para dentro da escola. Então, e se a escola, na escola se manifestam relações violentas, então aí se coloca grade, se coloca cerca, se coloca câmeras para vigilância eletrônica, mas a escola ela assumiu o papel de substituto de diversas atribuições da família e substituto de diversas atribuições de políticas públicas. Tá? Então, quer saber a opinião sobre escola no tempo integral? Pergunte para as crianças. Pergunte para a criança se ela quer ficar o tempo todo dentro da escola. Os meus não querem. Meu filho fala que escola é o serviço militar obrigatório para criança. O que me assusta bastante a questão da educação é a questão assim, né? Eu acho que começa lá na graduação. Tá? Então, dentro da graduação, eu acho que ainda está muito falido. Posso falar, cheguei lá, fui fazer estágio. Eu acredito que tem que mudar a forma, até dentro das universidades, a forma como você vai dar aula, né? Eu acho interessante, nós estamos aqui, mas assim, por que não pode se levantar? Né? Por que tem que ficar sentado? Porque tem mas que isso ser não sempre... é da graduação. Não, eu estou pegando uma graduação que daí, se eu for trabalhar da educação infantil, porque assim, esse ano está uma reorganização do currículo da educação infantil, e nós vemos a questão da autonomia da criança. Então está mudando todo um currículo, e quando ele chega lá no fundamental, ele começa de novo. Lá na EMEI, os alunos vão lá, eles pegam o prato de vidro, eles colocam a comida deles, não precisa fazer fila, sei lá. Então já começa a questão da autonomia. Aí chega lá no fundamental, o prato já vem pronto dentro da escola, tem que sentar, tem que fazer fila, o professor muda a postura. Então eu acho que assim, e aí aonde eu queria chegar, aí chega lá na graduação, é a mesma coisa, aí o professor chega naquela escola e quer reproduzir isso, e a maioria das vezes ele vai reproduzir aquilo que foi feito com ele.
né? Eu acho que a escola ainda está muito precária nessa questão de educação. É o que você falou, né? Eu achei bem interessante quando você falou das prisões, né? A questão da linguagem, né? Então, o professor vai trabalhar aquelas linguagens. Então, não vai ser só, eu não vou ser só professora de artes, outro vai ser só professor de português, só especialista. Então, eu acho que seria mais interessante isso, a questão de trabalhar as linguagens, dos contextos, né? Então, os professores, eles se prendem, nós vemos na nossa escola, a questão muito dentro do currículo, mas tem que ensinar equação, entendeu? Ele é cobrado para isso, porque daí você vê aquilo que a gente já discutiu aqui, né? Que as provas, né? A questão das provinha Brasil, provinha o Enem, aí. Então as pessoas ficam presas, então querem mudar a forma de escola, mas não muda a forma de avaliação, não se muda as concepções das pessoas. E a gente está passando um momento que a gente vê dentro da escola, que a gente leva um susto como professor. Amanhã a gente está para decidir o futuro do nosso país. Né? E nós, às vezes, via na sala de aula alguns discursos que eu não vou falar aqui, lógico, né? Que nem posso. A questão que fala assim, nossa, olha quem esse aluno vai votar, entendeu? Ele não tem noção do que ele está fazendo. Né? Então ele mesmo se pune, né? Ele mesmo fala, não, a gente quer uma aula assim, a gente quer ser na rua e quer que seja dessa forma. Então ele mesmo não quer a democracia, né? Ele nem entende o que é democracia. Você tem que até passar. Então, às vezes, eu acho que falta para as pessoas a cultura. Não adianta só ir para a escola. Então ele vai para a escola. Uma vez eu li um livro de autoajuda que eu achei bem interessante. As pessoas fazem matemática, tem o nome SPC Todos da Vida, né? E são os melhores alunos de matemática. Você vê a pessoa que faz português, tira ótimas notas, mas não sabe se relacionar com as pessoas, né? Não sabe usar a linguagem, o poder da palavra, e assim vai. Então é tudo fragmentado. Né? Então as pessoas elas estão se perdendo. Né? E isso é muito preocupante, porque as pessoas elas têm que se achar dentro da sociedade. E você vê pessoas estudadas, pessoas que têm mestrado, doutorado, e estão extremamente perdidas. Imagine esses alunos, né? Se as pessoas que estudam falam bobagem, não sabem o que está falando, né? Não conhecem a história do próprio país, e os alunos que não teve nem oportunidade. Eu acho que é questão também de oportunidade. Então, assim, é uma bola de neve muito grande. Tinha que ter mais 3 aulas dessas. Mais 3 sábados. Interessante que ela falou, eu lembrei da fala dele. Se a gente for comparar a escola hoje, né, com a Cáceres, você vê que é quase a mesma ideologia. A ideologia do Cáceres é qual? A pessoa pega a escola, tem que ser uma pessoa boa, tem que ter bom comportamento, tudo mais. Se você pegar uma escola normal, qual é a ideia dela? Ela tem que também ter bom comportamento, tem que ter presença. Se ela estudou, se ela foi bem na prova ou não, isso não está sendo importante hoje. Passa. Está assim, mas não é. Daí você para pensar, no caso, o cara continuar, o cara tem que ir para a escola para pensar, o cara tem que ser o quê? O cara tem que ser um cara bom, lá dentro, o cara tem que ser calmo, sossegado, aí o cara vai. Né? Aí você vai na escola, a ideia está sendo a mesma vez. Se você ver a conversa, não muda muito, só muda o espaço. Mas eu já fiz muitas dessas discussões com a Educafro, com o grupo de consciência negra, né? Porque na Educafro, o Fredavia estava incentivando o pessoal a buscar o nível superior. Em determinado momento, nós identificamos alguns equívocos nas práticas. Pode tirar. Quais eram os equívocos? Primeiro, de privilegiadamente se fazer encaminhamento para a universidade privada e não para a universidade pública. Quer dizer, a lógica estava sendo, era mais fácil disputar uma bolsa de 50% numa universidade privada do que fazer um pouquinho mais de esforço e estudar numa universidade pública e gratuita. Isso mudou. Né? O segundo era que os cursinhos da Educafro eram uma porta aberta para quem queria. Tá? Não se tinha exatamente um processo de formação no sentido do engajamento mesmo. Né? Porque era uma espécie assim de vai quem quer. Tá?
se habilitou, ele não precisava ser só negro, não precisava ser índio, a Educafro aceita inclusive os brancos que precisam do mesmo apoio. Eu fiz curso com a Educafro. Isso. Mas o fato é que as pessoas não tinham a mínima ideia de compromisso. Tá? Então, eu pus um aluno mestrando para estudar o resultado disso. Em cursos de ponta, em cursos da área de medicina. Tá? Os negros beneficiários de cotas, como eles não receberam nenhuma formação no sentido do desenvolvimento de uma consciência étnica, uma consciência histórica, uma consciência política, eles queriam fazer o diploma de medicina para fazer medicina de branco. Entende? Então, nós tivemos que colocar o Frei Davi e Educafro em xeque. Tá? O que vocês estão fazendo? O que vocês estão alimentando, na verdade? Né? Então, os cursinhos populares têm essa questão. Tá? Usar isso aqui só como trampolim para passar numa prova de Enem ou vestibular, ou aqui dentro nasce uma ideia de compromisso. Tá? Então, aí vai fazer diferença lá na frente. Tá? Porque ser professor de conteúdo, professor de currículo e ser um educador social é uma questão mais de postura do que de formação. Verdade, concordo. Certo? É como você vê o outro, como você enxerga a dinâmica social, que análise você faz do desenho, da estrutura social. Né? Você tem sempre a opção de ter uma ou outra posição. O educador social, ele tem uma crítica, ele tem uma postura que não se atenha meramente à questão burocrática, administrativa ou de cumprimento de normas de legislação. Né? Então, todos esses cursinhos populares de natureza popular como esses, precisam ter isso em vista. Né? É uma boa oportunidade, sim, se reconhece o valor, o papel que esses cursinhos populares têm desempenhado, mas ficaria melhor ainda se ficasse muito clara essa ideia do compromisso. Sim. Né? Sim. Eu gostaria de fazer, acho que uma contribuição também nesse debate, porque a Rede Emancipa esse ano completa 11 anos. E desde o início, a nossa preocupação tinha a ver com... O nosso problema não é só a prova. O problema dos nossos alunos nas localidades onde eles estão não é só a prova. O problema é que ele nem sabe que a universidade existe, ele pensa que a USP é dentista, pensa que a USP é paga, e uma coisa que é óbvia, onde o filho do seu patrão come, você não come. Para onde o filho do seu patrão viaja, você não viaja. Aonde o filho do seu patrão estuda, você não estuda. Isso é, assim, me parece óbvio, né? Então, se o lugar que a galera que tem grana vai, eu não vou. Então, a universidade também é esse espaço. E a gente vem de uma trajetória que em todos os espaços, o primeiro muro que a gente tem para quebrar não é a Bhaskara, não é histórico, não é a história do Brasil, não é mitocôndria, não é biologia. A primeira barreira que a gente tem que ultrapassar é convencer o estudante na sala de aula, quando a gente passa na escola, que ele pode continuar estudando numa universidade que tem um espaço, que é um cursinho popular, ou estimula, né, para que aquele jovem procure outros espaços para continuar estudando para ir para o ensino superior, porque ele tem direito a isso, ele pode fazer isso. A primeira barreira é convencer as pessoas que elas podem fazer isso. Assim, eu já comentei com vocês, e essa história não é só minha, de muitas pessoas. É óbvio que a gente não ia pensar em universidade. Eu conheci 3 pessoas que tinham feito universidade. O médico, o dentista, e eu desconfiava que os professores. Então, na nossa vida de periferia, você não tem referência, não é uma coisa comum, assim. Você sabe, não, a universidade, meu pai... Não é comum. E dentro do Emancipa, desde o início, a gente tem 3 compromissos que sempre ficaram muito evidentes, foram se construindo ao longo dos anos, porque primeiro era uma ideia, e essa ideia só passou a ser real pela prática, senão ficaria no discurso. A gente sempre discute que a gente tem 3 compromissos. Um compromisso é o individual, que tem a ver com o estudante chegando no cursinho, ou o professor chegando no cursinho, porque é isso, se ele tem que trabalhar para compor pagamento do aluguel na casa dele, não vai ser a gente que vai falar, olha, tá vendo? O que é isso aí? Você tem que parar de trabalhar para você estudar. Não, ele vai ter que ir lá, vai ter que trabalhar, vai ter que ajudar a pagar o aluguel,
Só que daí a gente tenta construir com ele um plano individual que ele tenha uma estratégia que consiga ali burlar e construir oportunidades para ele, que ele consiga num momento ou outro, sei lá, continuar estudando, arrumar um trabalho que seja menos precarizado para ele. Então, dentro do plano individual, ajudar o estudante a pensar nisso, né? Putz, se eu trabalhar no mercado de domingo a domingo com a folga na semana, vai ser mais difícil fazer qualquer coisa. Então, vamos tentar arrumar um outro trabalho aí que te ajude nesse sentido. É o plano individual. Daí tem o plano coletivo, que é um plano em que a gente pensa o seguinte: olha, tudo bem, individualmente você vai conseguir fazer a sua estratégia, mas e coletivamente, como é que a gente resolve isso? Porque você entrar na faculdade não faz com que outro entre. Os seus vizinhos, os seus amigos, né, os seus familiares, a gente vive numa sociedade. Quanto feliz você fica, né, quando você sabe que você está lá e um monte não está. Então, justamente por isso que a gente tem que se organizar. A Rede Emancipa é um espaço de organização popular, né? Por isso que a gente participa a gente tensiona as ruas, a gente tensiona os processos de luta que acontecem, a gente participa desses processos de forma ativa. Porque só coletivamente a gente vai dar conta de um problema que é estrutural. E os nossos estudantes, que se tornam os nossos professores e coordenadores, nesse sentido de quem tem o poder de construir uma educação diferente, as pessoas que vivenciaram, que têm essa vivência, ao mesmo tempo têm a consciência do que significa essa vivência, casada com uma ação política, é uma explosão. Eu estava comentando com a professora, dos 14 cursinhos que a gente tem em São Paulo, 13 são coordenados por ex-alunos, que são gerações de ex-alunos. O Emancipa como um todo só funciona como funciona, é vivo como é, o movimento social como a gente constrói, porque nós temos gerações de ex-estudantes que se tornaram professores, coordenadores, fundadores de novos cursinhos, que tem a ver com a organicidade, tem a ver com a disputa que a gente faz. A disputa que a gente faz não é só por vaga na universidade, é por uma universidade melhor, é por uma universidade para todos e para todas. É por não só a universidade, vai ser que o estudante que vai para a universidade ou volta do trabalho, que ele chegue e vive em casa, que ele não seja detido, que as mulheres não sejam assediadas, enfim, que a saúde daquela família não seja mais precarizada ainda. Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto, que daí parece hierarquizado, mas não é isso, geralmente a gente começa por isso que eu vou falar agora, que tem a ver com a leitura da realidade, né? Que tempo e espaço que você está, qual é a conjuntura política que você está, é entender qual é a realidade que a gente vive, você pertence, né? Que mundo que você está, para poder atuar sobre esse mundo. Eu acho que é o que está mais faltando hoje em dia. Sim, e acho que quando essas três coisas se relacionam, dentro de uma organização política, né, porque a Emancipa é uma organização política, né, os movimentos sociais têm essa função, tem um efeito que é explosivo. E eu acho que é isso que dá um outro tom. Quando a gente fala no Emancipa, que o Emancipa não é para os que passam no vestibular, é para os que não passam no vestibular. Esse é o ponto. Né? Se a gente for pensar pela lógica, que é a mesma lógica dos cursinhos particulares ou comerciais, a gente pega meia dúzia de cabeça, ou tem cursinho, hoje a Davis aprovou 60 estudantes de um ano, 60 estudantes de extrema zona leste, Itapevi teve 800 alunos ao todo e passaram, sei lá, 150, tal. Se a gente for por essa lógica, recorta lá a fotinho, põe a cabeça de cada um como os grandes troféus, aqueles que venceram, mas a nossa questão não é essa. Teve um estudante, para finalizar, desculpa se eu me alonguei, teve um estudante que falou assim: o Emancipa é como o rap. O rap é um tipo de música que fala um monte de coisas que os lugares não falam. E isso é muito importante. Tem outros estudantes que falam assim: quando a gente vai para a universidade, a gente não vai para a universidade de chapéu. A gente não vai para a universidade sem saber como que funciona. A gente vai para a universidade sabendo que é racista. A gente vai para a universidade sabendo que você tem que brigar para ter o bandejão. Você vai para a universidade sabendo que você tem que apoiar a greve para garantir os recursos para a universidade. Você vai para a universidade sabendo um monte de coisa. E isso é uma política responsável, importante e coerente, senão a gente não garante a permanência do estudante na universidade. Se a gente não avisa para o menino e para a menina que vai chegar na universidade vai ser pior do que estava aqui fora, é um absurdo, assim. Então, eu só queria fechar, e esse fechamento tem a ver com o que tem sido ao longo desses 11 anos, as experiências da Rede Emancipa, não só com cursinhos populares, mas a experiência que a gente tem no Rio de Janeiro com o Degaze. Fica o convite para que vocês conheçam também. O Degaze no Rio de Janeiro é equivalente à Fundação Casa. Esse é o segundo ano que a gente funciona no Degaze. Além do Degaze, tem outras penitenciárias que a gente está entrando aos pouquinhos. E eu acho que não é numa via... Tem a ver com o Instituto Nelson Mandela. Acho que a relação que a gente conseguiu construir no Rio de Janeiro tem a ver com isso. Mas também outros trabalhos de educação popular que a gente vem construindo ao longo do tempo. Justamente por saber que o nosso problema, mas nem de longe, é uma prova no vestibular. Nosso problema é educação infantil. Nosso problema é violência familiar. Nosso problema é, enfim, a pessoa que na família adoece, a menina ou o menino vai parar de ir pro cursinho porque não tem condições nenhuma, né? Enfim. E muito obrigada, eu acho que, não sei, agora
eu acho que só depois para a gente encaminhar um pouquinho, agora são 12h12, eu queria já antecipar o agradecimento assim, ao Roberto e à Neila e a todos vocês que vieram depois, enfim, tentar pegar o material que vocês falaram para a gente colocar no grupo e estender esse convite não só a vocês, como eu já fiz ali fora, mas a todas e todos que estão aqui, para que a gente fortaleça cada vez mais esse espaço. Porque, como eu falei, isso aqui é um espaço que é piloto, é um espaço que está caminhando, é um espaço que tem muito potencial e é um espaço a ser construído por nós, assim, não tem, né, um ser iluminado que vai dar conta disso. É o nosso trabalho dialeticamente que vai construindo aí o nosso que a gente tem por vir. A Rede Emancipa, quando começou com um cursinho, há 11 anos atrás, em Itapevi. Agora são mais de 60 cursinhos espalhados pelo Brasil, com todo esse leque de trabalhos que eu já falei agora. E tem a ver com o nosso trabalho, não tinha nenhum ser especial vindo de outra galáxia. Não, fomos nós que fizemos, né? Nós. E é isso. E daí eu só queria propor que a gente tentasse encerrar, agora é 12h12, por volta de 12h30. O que vocês acham? Ai, eu tenho que ir. Acho que... Eu tenho que ir. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada. Tchau, Quero agradecer também. Prazer, a gente conhecia.